Domingo do Bom Pastor. Todo quarto domingo de Páscoa é dedicado ao Bom Pastor e é lido um trechinho do capítulo 10º de São João, que descreve o Bom Pastor. E o trecho de hoje, nós estamos no ano C, é o mais curtinho e mais condensado. E começa Jesus dizendo, só um detalhe, o que eu li está muito tranquilo. Se lêssemos um versículo antes, vocês escutariam Jesus dizendo, vocês não são das minhas ovelhas. Está falando para os judeus. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. A fé é um mistério, é um dom de Deus, que se Deus me dá essa graça, eu acredito, eu consinto. Se Deus não me dá a graça, eu rejeito, eu me fecho. E depois que Jesus falou, eu e o Pai somos um, aqui diz, os judeus outra vez apanharam pedras para lapidá-lo. Iam matá-lo, apedrejado, porque dizer, eu e o Pai somos um, significa dizer, eu sou Deus, junto com o Pai. Isso para os judeus é inadmissível. Então, irmãos, esse discurso está no meio de perseguição. Vocês viram que na primeira leitura, Paulo e Barnabé estão pregando aos pagãos e eles acolhem e glorificam a Deus. E os judeus, por inveja, vendo que muita gente vai escutar o Evangelho, a palavra, perseguem, caluniam, blasfemam, expulsam os apóstolos. Mas eles saem dali alegres, porque, pregando a palavra, muitos abraçaram a fé. E quem abraça a fé, olha o que diz o texto. Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. 2 vezes vai falar nessa leitura de vida eterna. E o Evangelho, Jesus diz, eu dou-lhes a vida eterna. Irmãos, ninguém tem vida eterna para dar, a não ser Deus. O governo não tem vida eterna. Ele pode administrar os bens dessa terra, é o papel dele, mas vida eterna não tem. A universidade não tem vida eterna para dar. A ciência, a tecnologia, não tem vida eterna. Vida eterna é uma característica de Deus. Só Deus tem vida eterna. É a sua vida divina, é o seu amor. Cristo nos dá a vida eterna, porque Ele veio nos trazer. Então, irmãos, olha só as breves, mas densíssimas palavras de Cristo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O órgão mais importante para a fé dos 5 sentidos que nós temos é a audição. O jeito que Deus escolheu para entrar na vida das pessoas é a palavra. Por isso, o órgão mais importante é a audição, escutar. Ainda bem que existe a linguagem dos sinais, para que aqueles que têm uma deficiência auditiva possam escutar, possam receber a comunicação da palavra. E as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar, esse verbo em hebraico é o mesmo de obedecer. Não tem uma palavra obedecer em hebraico, é a mesma para escutar. Ou seja,
significa que quando que eu escuto? Quando eu obedeço. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço. Esse conhecimento em São João não é um conhecimento intelectual, em primeiro lugar. É amor, é experiência, é comunhão. Eu amo as minhas ovelhas. Eu as conheço. E elas me seguem. É lógico que seguem, porque se sentem amadas. Porque escutando a voz do bom pastor, percebem que ele fala a verdade, que só ele tem palavras de vida eterna. Essa semana passada, estávamos lendo todo dia um trechinho do discurso do Pão da Vida. E no final do discurso, era a leitura de ontem, sábado, muitos diziam, essa palavra é muito dura, quem pode escutá-la? E diz que a partir daquele momento, muitos deixaram de seguir a Jesus. Muitos dos discípulos deixaram de seguir Jesus. E os apóstolos todos preocupados, e Jesus fala, vocês também querem ir embora? Que liberdade que tem Jesus, maravilhosa. Não, peraí, vem aqui, eu vou explicar de novo, quem sabe vocês não entenderam, eu vou amaciar um pouquinho, adoçar um pouquinho. Não, vocês também querem ir embora? E o Pedro responde, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, só Cristo, o bom pastor, tem não só palavras, tem a vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Que coisa, irmãos. Mas você já pensou o que é isso? Ter a vida eterna dentro de você? Então, a morte física não deveria me assustar tanto? Por que nós temos tanto medo de morrer? Se Cristo nos deu vida eterna, mas a vida eterna, irmãos, não é uma vida para depois da morte. A vida eterna começa aqui. Quem crê em mim tem a vida eterna hoje, e no último dia eu o ressuscitarei. A ressurreição do corpo será no último dia, mas a vida eterna é para agora. Tá bom, será que Jesus falou alguma coisa sobre a vida eterna? Falou, muita coisa. No capítulo 17 de São João, ele vai dizer, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus, é experimentar o amor de Deus, é viver na amizade com Deus, é viver em comunhão com Deus, isso é vida eterna. Cristo veio nos trazer isso, de graça, a nós pecadores, a nós que tantas vezes duvidamos do seu amor, a nós que tantas vezes murmuramos, a nós que somos ovelhas tão rebeldes, tão pouco dóceis, sempre queremos fazer do nosso jeito, tudo tem que ser do meu jeito. Não posso ter a humildade de aceitar que outros me digam o que eu devo fazer. Não, tem que ser do meu jeito. Senão não faço, senão não vou. Somos assim, teimosos.